Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 30º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Levítico 19. A repetição de diversas leis. O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer, levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo. Nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher, e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada, nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos, para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue.
Não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos, não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pesos e medidas justos. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Levítico 20. Castigos para diversos pecados. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que este homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se voltar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é perversidade. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal.
o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com a sua parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou o seu tio, levarão seu pecado sobre si. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas. Por isso, me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Levítico 21. Leis para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário,
nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem. Não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Levítico 22. A santidade das ofertas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes, ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão, quer for leproso ou tiver fluxo, comerá das ofertas sagradas, até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto, ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro, e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai, mas nenhum estranho poderá comer deste alimento. Se alguém, por engano,
comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Leis a respeito dos animais sacrificados. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes: Quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados, vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Chegamos ao fim da leitura de nosso 30º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.